A Grécia vai leiloar um total de 10 milhões de direitos de emissão de carbono em 2011, através da Bolsa de Valores de Atenas. Estes direitos resultam de um estoque de emissões de carbono que não foram utilizados no período 2008 a 2012 e serão vendidos em 10 tranches. O primeiro leilão deverá ocorrer ainda neste mês de junho. E Rui Correia, do Barclays, está em estúdio precisamente para nos falar deste mercado e desta negociação de direitos de CO2. Rui, boa tarde. Antes de mais, importa perceber como é que funciona este mercado. Boa tarde. Até um mercado que acabou por ser criado depois do protocolo de Kyoto, a implementação em 2005, ainda na primeira fase. A segunda fase, que é esta fase que refere da Grécia, 2008 a 2012, é a fase 2. Na prática, este mercado foi criado para que crie-se aqui um incentivo económico para a redução das emissões de 6 gases que causam efeito estufa. Para a Europa, o mais importante é o dióxido de carbono. Na prática, o que é que acontece neste mercado? Há uma autoridade central, neste caso a União Europeia, que depois acaba por dar indicações aos governos, às autoridades de cada país, impõe um limite para empresas de vários setores. Estamos aqui a falar essencialmente de setores cerâmica, vidro, pasta papel, as energéticas, logicamente. Então, essas empresas acabam por ter uma alocação, um limite, e têm que cumprir com esse limite em vários períodos de auditoria à verificação das licenças. São licenças ao portador, até tem havido alguns problemas de segurança neste ano relacionado com esse mercado, mas são licenças ao portador que podem, logicamente, ser negociadas livremente. A transação pode ser feita pelos países, como ainda agora a Grécia vai fazer, mas a transação também pode ser feita pelas próprias empresas. Se uma empresa quer fazer, acha que vai emitir, vai precisar poluir mais do que aquilo que está imposto no limite, aquilo que está no limite imposto pela autoridade central, essa empresa vai ter que ir ao mercado, comprar essas licenças, que têm um valor económico, neste momento está a cerca de 16, 17 euros as licenças por tonelada de dióxido de carbono evitada em países da União Europeia, em projetos em países da União Europeia. Portanto, as empresas vão ter que ir ao mercado e comprar essas licenças. É um incentivo para empresas que têm um limite e que acham que podem reduzir as emissões de poluição. Essas empresas acabam por receber, porque vendem as licenças que têm, porque não vão precisar tanto daquelas licenças. Cria-se aqui um mercado. E este mercado, entre 2008 e 2012, é feito que foi criado através da atribuição de licenças no início de 2008. O nosso decreto-lei, salvo erro, foi de 4 de janeiro de 2008, que vem com 7 ou 8 páginas, com a alocação das licenças por várias empresas. Temos o problema da fase 3. A fase 3 vai começar em janeiro de 2013 e na fase 3 não vai haver atribuição grátis, entre aspas, de licenças. Todas as empresas... Ou seja, todas terão de pagar à partida pelas licenças. Exatamente. Portanto, vai haver alguma indicação de quais são as licenças atribuídas a cada empresa, mas essas empresas terão que ir ao mercado comprar. Depois de saberem qual é o limite que têm de ir comprar as licenças correspondentes a esse limite. Exatamente. Portanto, podem ir comprar as licenças remanescentes e também podem, entre aspas, rolar as licenças que existem da fase 2 para a fase 3. Porquê que a fase 3 é um grande problema? Porque neste momento falamos pasta, papel, vidro, cerâmica, energéticas, fase 3. Aliás, ainda antes da fase 3, já no ano que vem, na Europa, está-se a falar das aviações, companhias aéreas. Companhias aéreas, logicamente, viajar de avião hoje é muito mais barato do que era no passado, muito mais voos. Então a União Europeia acabou por impor um limite às companhias aéreas, ainda dentro desta fase 2, portanto a começar no início do ano que vem, e diz então que qualquer voo que saia ou chegue à Europa, terá que estar, as companhias que operam esses voos terão que estar sujeitas a esse limite. Mas essas empresas têm todas que ir ao mercado comprar licenças, porque não foram alocadas licenças em 2008. E este é um mercado que funciona só na União Europeia? Aqui é essencialmente a União Europeia. Existe um mercado nos Estados Unidos, aliás, existe um mercado nacional nos Estados Unidos e existem alguns mercados regionais. Curiosamente, isto tudo nasce do protocolo de Kyoto. Os Estados Unidos foi um dos países, claro, aquele mais notável, que não participou no protocolo de Kyoto. Não sei se era porque queria ter vontade, ou tinha vontade de criar outro mercado que não acabou por criar, mas os Estados Unidos, na prática, liberta mais gases com efeito estufa de qualquer outro país e cerca de 25% da libertação de gases em todo o mundo. Os Estados Unidos não participa neste mercado, mas tem vários mercados próprios.
Portanto, teria aí uns custos provavelmente acrescidos em termos de negociação de licenças. É verdade, é verdade. E acaba por haver, a Austrália também acabou por não participar tanto neste mercado. Agora anda-se a falei na aviação, Europa. A China também já está a pensar pôr aqui um limite para as companhias aéreas e a União Europeia anda a estudar há bastantes anos uma extensão deste limite às empresas de navegação. Mas temos aqui um problema nas emissões, nas companhias aéreas e nas empresas de navegação, é que a maior parte das emissões são feitas em espaços internacionais. E se vamos fazer essas emissões em espaços internacionais, como é que nós vamos alocar ou se vamos calcular essas emissões num voo internacional, de um voo, por exemplo, entre Nova Iorque e Londres, porque é que o país ou a companhia aérea, a British Airways, é que terá que pagar essas licenças quando apenas é o ponto de chegada? É um grande problema. Por isso é que muitas destas empresas têm contestado estas medidas da União Europeia, em relação à aviação, o mesmo deverá se passar com as companhias de navegação, precisamente porque eles acreditam que isto deve ser responsabilidade não da União Europeia, mas das autoridades civis, das instituições de regulação do tráfego marítimo. A questão aqui é um pouco eles querem que a decisão ou a imposição destes limites seja feito por alguém que conhece o setor. Que acompanha de perto. Rui, já identificámos aqui alguns dos players deste mercado, mas isto também pode ser uma oportunidade de investimento para as instituições financeiras e, em último caso, também para o setor do retalho, ou está vedado? Pode perfeitamente, já há um preço perfeitamente transparente. Há a grande bolsa dos mercados, outra vez falando no mercado europeu, é a Bluenext, a 60% de pertença da Euronext, acaba por ter os preços do mercado à vista, do spot, mas também acaba por ter os preços a prazo e futuros. Não é um mercado que ainda está muito divulgado por parte dos investidores, mas tem algumas características de diversificação do portfólio que importa se calhar temos aqui 30 segundos a estudar. Tem uma correlação de cerca de 70% com o mercado do petróleo e depois, agora em fevereiro, de fevereiro para março, a volatilidade subiu de 10% para 50% no mês. Caiu a 15%. Agora, outra vez, já subiu para os 30%. Portanto, tem uma grande volatilidade, aquela tal questão que temos sempre aqui falado, volatilidade, cautela, mas oportunidades para investidores, sim, tem uma grande concorrência. A diversificação do mercado do carvão e do gás. O que, se estamos a falar no mercado europeu, vai competir com o mercado pretensamente global do carvão e do gás. Agora, a partir do momento em que começar a fase 3, em que as empresas vão ter que ir ao mercado, comprar licenças, vai começar aqui a pôr muito mais volatilidade no preço. E com alguma volatilidade, desde que seja estudado com alguma cautela, acaba sempre por ser um bom ativo para incluir no portfólio de diversificação. Rui, muito obrigado pela explicação sobre este mercado de licenças de CO2.